Mãe de criança alérgica, você sabe quais são as melhores formas e maneiras de limpar a sua casa para evitar ou diminuir a chance do seu filho apresentar crises alérgicas? Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Essa semana eu coloquei um post que falava sobre os principais produtos para a higienização da casa das crianças alérgicas e esse post gerou muitas dúvidas, então hoje resolvi apresentar um vídeo falando apenas sobre a limpeza da casa que tem uma criança alérgica. Esse é um assunto muito importante, pois a higienização e a limpeza são fatores que estão no nosso dia a dia e ela pode piorar ou amenizar as crises da sua criança, dependendo de como ela está sendo feita e os produtos que estão sendo utilizados. Então, eu já abordei esse assunto em alguns outros vídeos, mas esse vai ser um vídeo específico sobre isso. Nós temos que pensar que para as crianças alérgicas, principalmente aquelas que apresentam alergias respiratórias, o ambiente domiciliar ele pode ser um grande vilão, pois no nosso domicílio estão presentes a poeira, os ácaros e, dependendo de como praticamos ou efetuamos a nossa limpeza diária, esses fatores podem ainda mais piorar as crises alérgicas da sua criança. Vamos aos produtos de limpeza. Esse foi o tema do vídeo em que eu mencionei que os principais produtos de limpeza para a casa das crianças alérgicas são água e sabão neutro, vinagre e álcool líquido. Então, muitas pessoas me perguntaram se não poderiam ser utilizados outros produtos e por que especificamente esses. É lógico que hoje nós temos uma variedade enorme de produtos oferecidos para a limpeza de nossas casas. Mas nós temos que pensar que a criança alérgica, aquela principalmente que apresenta alergia respiratória, essas crises elas podem ser desencadeadas por produtos que tenham um cheiro muito ativo. Então, sempre na escolha dos produtos, temos que pensar, primeiro, se esse produto tem um cheiro muito forte, muito ativo, e se esse cheiro se mantém por muito tempo, deixando resíduos dentro do nosso ambiente intradomiciliar. Os produtos mais naturais, eles tendem a não deixar resíduos, promover uma ótima higienização e não deixarem cheiro. Isso é um fator essencial que nós temos que estar atentos na hora da escolha dos produtos que vamos utilizar na nossa limpeza de casa. Prática número 1. Não devemos varrer. A casa que contém crianças com alergia não deve ser varrida. Por quê? Quando varremos, a poeira grossa vai para a nossa pá, mas a poeira fina, aquela com pequenas gramaturas, ela é elevada para o ambiente e pode ficar até 8 horas circulando dentro daquele cômodo. Muitas vezes a criança sai para a escola, retorna e a poeira fina, que é aquela que tem o maior potencial desencadeador de crises, ainda está no ambiente. O que devemos fazer? Devemos passar um pano úmido com água e sabão neutro. Por que um sabão neutro e não um desinfetante perfumado? Porque o sabão neutro não deixa cheiro no ambiente. Os produtos que têm um odor muito forte, uma química muito intensa, também
podem desencadear crises de alergia respiratória nos nossos pequenos alérgicos. Por isso, optamos sempre por sabões neutros. Que tipo de sabão? Pode ser apenas um detergente neutro misturado à água. Promovida a higienização com a água e o sabão neutro, por exemplo, do nosso piso, vemos que a poeira não vai se elevar, pois ela vai ficar aderida ao pano úmido e esse pode ser passado por toda a superfície no chão da nossa casa. Esse é o ponto número 1, por isso optamos pelo sabão neutro, evitando assim todos os produtos que deixem cheiro no ambiente. Existem algumas pessoas que têm o hábito de utilizar os sprays aromatizadores, que também não são indicados nas casas das crianças alérgicas, pelo mesmo motivo de poderem sim desencadear crises de alergia respiratória. Agora podemos partir para a limpeza de outras superfícies, como por exemplo, prateleiras, mesas. Essa higienização, ela pode ser realizada com um pano úmido, umedecido com álcool ou com vinagre. Eu tenho o hábito de utilizar o vinagre de álcool, mas pode ser qualquer tipo de vinagre. Algumas mães me perguntaram se poderiam usar vinagre de maçã. Claro, não há problema. Por que optamos por esse tipo de produto? Pelo mesmo motivo. Eles vão promover uma boa higienização da superfície, evitando que essa poeira se eleve, pois o pano está umedecido, a poeira fica aderida ao pano úmido e também não há prejuízo e perda. Por exemplo, se esse móvel for um móvel de madeira, pode ser utilizado vinagre também para a limpeza dos armários, as superfícies onde estão contidas as roupas, limpeza de gavetas e superfícies externas sem prejuízo à sua mobília. Outro ponto muito interessante é o uso do álcool. O álcool, ele também é um antisséptico que pode ser utilizado na limpeza de superfícies, até mesmo o próprio chão pode ser limpado com o álcool e outras superfícies que necessitem de uma higienização melhor. Esses dois produtos são produtos que não deixam cheiro, não deixam resíduo. Apesar do vinagre às vezes ter um odor ativo, ele evapora pelo ambiente e não costuma deixar um cheiro quando essa criança vai adentrar um ambiente. E não costuma ser um cheiro agressivo, pois não é um produto acrescido de muitas químicas. Outro ponto importante que me perguntaram bastante é a questão da limpeza do mofo nas paredes. Se esse mofo está voltando repetidamente, pode ser que haja naquele cômodo algum tipo de infiltração. Para a limpeza, por exemplo, do mofo na parede, podemos fazer uma pequena solução caseira de 240 ml de vinagre com uma colher cheia de sopa de bicarbonato de sódio. Lembrando que sempre que acrescentamos o bicarbonato de sódio, principalmente ao vinagre, nós temos como uma elevação e a produção de várias borbulhas quando ocorre a mistura. Então, você pode se assustar na hora de fazer a mistura para que essa mistura se eleve e às vezes até pode derramar em uma panela ou uma vasilha. Então, orientamos que essa mistura seja realizada, por exemplo, em uma bancada, que se ocorrer esse derrame, ela pode ser higienizada. E colocada dentro do borrifador, borrifamos, por exemplo, uma parede que está com esse problema, espirramos essa solução, deixamos a agir em torno de 10 minutos e aí depois é passado um pano úmido ou uma esponja
para a retirada do mofo que está aderido à parede. Agora, se esse mofo está retornando constantemente, temos que avaliar se há algum tipo de infiltração, se essa parede está colada ao banheiro, onde costumamos ver maior concentração da umidade, ou se ocorre alguma falta de impermeabilização naquele cômodo, no telhado ou na superfície, na manta impermeabilizadora. Por quê? Se isso está ocorrendo frequentemente, pode indicar que não seja apenas necessário somente a limpeza, mas talvez alguma obra estrutural na sua residência para sanar esse problema. Outro ponto muito importante é a limpeza do banheiro ou de áreas externas. Muitas vezes existem muitas mães que utilizam-se do cloro ou da água sanitária. Ela é ótima para promover a higienização, principalmente de banheiros e áreas externas. Mas temos que lembrar que ela deve ser também misturada com a água, pois o cloro tem um cheiro muito ativo e pode desencadear crises respiratórias na sua criança. Então, para a higienização dessas superfícies, misturamos 2 colheres de sopa de água sanitária para cada litro de água comum. Se o seu balde tem 6 litros, por exemplo, vamos colocar 12 colheres de água sanitária para higienizar o banheiro e uma área externa, por exemplo, principalmente para quem tem animais no domicílio. Essa higienização com a diluição da água sanitária, ela permite que possamos higienizar bem, fazer a retirada, de todos os micro-organismos que estão presentes no banheiro, sem que haja um cheiro muito ativo, e esse cheiro ele também vai desaparecer em alguns minutos, diminuindo assim a chance que a sua criança tenha uma crise de alergia. Esses foram os pontos referentes ao domicílio. Também aqui em casa eu costumo fazer um sabão caseiro para a higienização de superfícies até a lavagem das roupas. A lavagem das roupas, ela deve ser feita com o uso de sabões neutros, pelo mesmo motivo. Tudo aquilo que deixa resíduo e um cheiro ativo muito forte na roupa da criança alérgica vai tender a desencadear as crises. O uso do amaciante, ele é contraindicado nas crianças que têm alergia respiratória. Podemos utilizar de um sabão neutro. Um dos exemplos pode ser o próprio sabão de coco. O sabão de coco, hoje em dia, tem várias apresentações. Nós temos o sabão de coco em barra, o sabão de coco em pó e o sabão de coco em forma líquida. Qualquer uma dessas formas pode ser utilizada para a lavagem das roupas. Como eu estava explicando, aqui em casa eu costumo fazer um sabão caseiro em que eu faço uma pequena mistura. Eu utilizo 1,5 litro de água, 100 gramas ou 100 ml do sabão de coco líquido, 50 ml de vinagre, 50 ml de álcool e 2 colheres de sopa cheias de bicarbonato de sódio. Lembrando que quando o bicarbonato de sódio é misturado a essa mistura, ela vai promover uma ebulição em que nós temos a produção de várias borbulhas, tomando cuidado para que isso não se transborde sobre a bacia em que você está fazendo a sua mistura. E aí depois podemos colocá-la em uma garrafa e utilizar esse sabão tanto como detergente,
como para a lavagem das roupas, como para a limpeza do chão ou de superfícies, como um pequeno desengordurante e utilizando nessa mistura apenas produtos mais naturais. A lavagem da roupa deve ser feita com sabões neutros. Hoje em dia também temos muitas marcas de sabões que são mais hipoalergênicos e que têm um cheiro menos ativo. Podemos também escolher por uma marca que realmente você perceba que após a lavagem o cheiro não está ativo na roupa da sua criança. Isso é para a roupa de uso pessoal, a roupa de banho, por exemplo, toalhas, e também para a roupa de cama, pois a sua criança permanece 8 horas em contato com aqueles lençóis e colchas. Se o cheiro é muito ativo, durante a noite podemos piorar o quadro respiratório de nossas crianças. O vinagre, seja qualquer tipo de vinagre, pode ser utilizado também no final da lavagem das nossas roupas como uma maneira de amaciar as fibras, e ele também não deixa um cheiro ativo e não deixa resíduo nessa roupa. Lembrando também sobre os produtos de higiene pessoal: shampoos, sabonetes, hidratantes, cremes de cabelo. Quando nós pensamos nas crianças alérgicas, devemos optar sempre pelos produtos mais neutros possíveis, pois todos esses produtos, se tiverem um cheiro ativo muito forte, podem sim também desencadear a crise de alergia respiratória em nossas crianças. Algumas mães me perguntaram sobre o uso do aspirador de pó. Existem aspiradores de pó que apresentam um filtro específico chamado filtro HEPA, H-E-P-A. Esse é um filtro específico que tem uma filtragem melhor da poeira, pois o aspirador de pó, muitas vezes, quando é utilizado, ele aspira o pó de um lado, mas ele não tem um local onde é a saída do ar. Se esse filtro não é um filtro desse tipo chamado HEPA, nós temos a liberação de muitas partículas de poeira no ambiente quando é utilizado o aspirador. Então, o ideal, se possível, o uso desse tipo de aspirador com esse filtro específico. Nós também temos que pensar na nossa residência se ela apresenta ou não a presença de animais domésticos. Os animais domésticos são outro fator que pode desencadear crises respiratórias em nossas crianças. O ideal é que os animais que já estão presentes no domicílio que permaneçam na área externa da casa, nunca dentro do quarto onde esta criança vai dormir. O ideal, permanecendo do lado de fora, nós temos um ambiente, um vento, e isso daí pode carrear muitas vezes o pelo do animal. Se o animal está durante longos períodos, principalmente no quarto onde nossa criança dorme, a presença do pelo do animal e da caspa da pele pode também desencadear crise, muitas vezes, principalmente nesta época do ano em que permanecemos pela presença do frio, às vezes com o quarto não tão bem ventilado. Outro fator importante é que durante o dia a casa esteja bem arejada, pois assim vamos diminuir a presença da umidade e também fazer com que essa ventilação, essa troca do ar interno do domicílio, ela também é importante para carrear todas essas impurezas que permanecem no ambiente intradomiciliar. Outro fator muito importante que muitas mães me perguntam é a respeito do umidificador. O umidificador, nesta época do ano em que estamos numa estação mais seca, dependendo do local, da região onde você mora, pode ser interessante. Mas é importante
que se observe. Por exemplo, casas que têm uma alta umidade, uma grande produção de mofo, o umidificador ele vai apenas piorar a presença do mofo, pois estamos aumentando a umidade local. Nas regiões em que o inverno é a época do ano de chuva, o umidificador ele não é muito interessante, pois estamos ainda aumentando mais a umidade do ar, podendo assim aumentar a proliferação de fungos sobre as superfícies. Outra dúvida que me perguntam muito é sobre os filtros de ar. Por exemplo, aqueles que se relatam filtros para a retirada de ácaros do ambiente. Esses filtros, eles realmente retiram uma pequena quantidade de ácaro e de impurezas do ambiente, mas a grande maior presença de ácaros está no colchão da sua criança, pois o ácaro é um aracnídeo microscópico que se alimenta do resto da pele que descama durante a noite. Então, o local de maior concentração dos ácaros é no colchão. E esse filtro não será responsável pela limpeza do colchão ou a retirada do ácaro dentro desse ambiente. Então, não se vê muito benefício na compra desse tipo de filtro. A orientação é a utilização das capas anti-ácaro, que são capas em que o colchão é colocado dentro desta capa e ela tem um zíper em que ela é fechada. Não adianta utilizarmos capas que cubram apenas a superfície do colchão, pois o ácaro ele pode se mover pela parte de baixo através da capa e entrar em contato com sua criança. O ideal é que essas capas sejam capas impermeáveis ou podemos comprá-las prontas. Existem muitas lojas que vendem essas capas em que apresentam algumas com uma superfície plástica, outras com um plástico embaixo e uma superfície de algodão em cima. Mas temos que observar que o tecido tem que ser um tecido impermeável, em que é colocado o colchão dentro, fechado com o zíper, e a mesma coisa temos que fazer com os travesseiros. Se tiver mais de um travesseiro na cama, capa para cada travesseiro. E essa capa, ela tem uma durabilidade de alguns anos, dependendo do fabricante. O que temos que observar é se o material plástico impermeável ele está inteiro. Muitas vezes nas capas que possuem uma superfície de algodão, não observamos por dentro da capa que o material plástico ele já está se deteriorando, abrindo assim espaços para a presença do ácaro. Esta capa ela pode ser trocada a cada momento em que você verifica que o material impermeabilizador não está mais íntegro. Muitas vezes isso vai depender de cada caso. Observamos também que essas capas não devem ser passadas ou não devem ser submetidas a altas temperaturas, pois podemos ter prejuízo ao material impermeabilizante, perdendo assim o efeito de barreira da capa anti-ácaro. Outro ponto muito importante é a limpeza das cortinas, tapetes e cobertores. Os cobertores não devem ser utilizados nas crianças alérgicas. Devemos utilizar os edredons, nenhuma superfície que solte pelo, pois todas elas podem prejudicar a crise alérgica da sua criança. A mesma coisa temos que pensar no quarto dessa criança. O quarto dessa criança não deve conter muitos objetos expostos, porque pode promover a acumulação da poeira. Os objetos devem ser guardados em cestos, em armários, para facilitar a limpeza e a higienização, diminuindo assim o acúmulo de poeira nesse ambiente. Outro ponto muito importante é a lavagem das cortinas. A cortina, a orientação que é dada é que, de preferência, ela seja de material de fácil higienização, como, por exemplo, persianas, o que nós chamamos da corta-luz ou blackout, que também costumam ser de materiais plásticos, ou cortinas finas, que possam ser lavadas semanalmente
e não acumulem muita poeira. O tapete também não é muito indicado no quarto das crianças alérgicas, ou até mesmo na casa, apenas em locais muito frios e de uma superfície lisa, que também seja de fácil higienização, e não solte pelos. Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, pois toda semana temos mais informações sobre os cuidados da criança alérgica. Espero no vídeo de hoje ter poder ajudado a você, mãe, a cuidar cada vez melhor da sua criança.